Pessoal do canal F Marinho, YouTube e Facebook. Do meu lado, o famoso Cássio Ramos, o maior criador de peixes ocelares do Brasil. E aí, como você começou, Cássio? Cara, o peixe-palhaço foi uma paixão de moleque. Eu sempre comecei com água doce, como a maioria dos aquaristas. Oscar, Bandeira, sempre foi os peixes que eu mais gostava na época. E o peixe-palhaço era um desafio. Isso vai fazer uns 12 a 13 anos. Já existia um criador, acho que na Bahia, criava o peixe-palhaço. Então existia esse mito de que há como criar. Só que o Google não era o que a gente tem hoje, com qualquer tipo de informação que é disponível. Há 10 anos atrás não tinha internet, pessoal. Né? Acreditem, ainda não. Surgindo. Né? A internet... Teve uma época na humanidade que não tinha internet. Existiu essa época. E aí a gente usava a internet para buscar livros, para ter conhecimento de como ter isso. E eu fui atrás disso. Eu vi que tinha livros em inglês, né, de fora do Brasil, de criação que era possível criar. E aí que eu comecei a me interessar com isso, né? Eu tive a oportunidade de aprender inglês pequeno, que a minha mãe é professora de inglês. Então eu já pegava o livro e tem como criar. E comecei a ir atrás disso por uma curiosidade, uma paixão, que a gente é aquarista, a gente quer entender o bicho, gosta de ter o animal. E acabou virando profissão aí. Vai fazer mais de 10 anos que eu tenho a empresa aberta, né? Essa paixão aí começou a fazer quase 15. Quase 15. Pessoal, eu já falei já pra vocês aqui uma vez, o que... Você que tem aquário marinho, o pessoal sempre tem o casalzinho de peixe-palhaço. Eu acho que assim, ó, é o nível maior do aquarista, é quando ele tem um casal de peixe-palhaço e tem uma desovinha ali. E ele se reproduz. E ele consegue tirar aquilo do vasinho, então do azulejo e botar, nasceu, mesmo que não vai pra frente. Mas esse eu consegui. Fiz nasceu aqui dentro, né? Exato. Eu como biólogo, né, então eu fui entender um pouco mais, que eu fui estudar biologia para desenvolver a reprodução dos peixes, para realizar esse sonho. E como biólogo a gente pode ver, o peixe só vai reproduzir se ele estiver no melhor do bem-estar possível. Então ele vai viver ou sobreviver sofrendo no seu aquário. Agora, se ele se reproduzir, é porque você atingiu o máximo de qualidade, de ideal no seu aquário. E nós, como aquaristas, somos apaixonados pelo hobby, buscamos isso. Então a melhor coisa que o seu peixe pode te dar é isso, é botar os ovinhos aí para mostrar para você. Cara, tô feliz com a condição que você está me dando aqui. Perfeito. E deixa eu te falar, e hoje você acha assim, consumidor final, um aquarista, com 5, 6 anos de experiência, ele conseguiria estar tendo êxito em uma desova de peixe-palhaço? Sem experiência, sem ser biólogo, aquarista? Sim, é possível. É possível, mas é mais complicado que um peixe normal. Então eu vou dar algumas dicas simples de qual é o processo da criação do peixe-palhaço. Ele precisa se alimentar, assim que ele nasce, ele é muito pequenininho, muito menor que qualquer outro peixe de água doce. Né? Tem peixe de água doce que nasce do ovinho, já come ração. Tem peixe de água doce que nasce do ovinho, já come náuplio de artêmia, que você compra o cisto, é fácil de conseguir. O peixe-palhaço, ele nasce metade de um peixinho normal de água doce, por exemplo, um bandeirinha. Então, na boquinha dele não cabe o náuplio de artêmia. Do tamanho de uma artemiazinha, né? Peixinho palhaço. Digamos assim. Isso. Então tem que ter uma coisa muito menor que caiba na boca dele. Então a gente tem que criar o plâncton. Esse plâncton, que o mais comum deles é o rotífero, fácil de manter. Para você cultivar ele, para alimentar esses primeiros palhacinhos que nasceram no seu aquário, que é meio chato. Ele se alimenta de uma microalga. Então você tem que criar a microalga para criar o rotífero, para criar o filhotinho. Então, com muita dedicação, você consegue. Não é difícil, exige trabalho. E eu já escutei outro dia, eu tenho um casal de peixe-palhaço no aquário de 50 litros, tenho ali uns coraizinhos e tal, e eles desovam ali dentro eles nascem, e muitos desses que nasceram acaba sobrevivendo e indo para frente. Mito ou o cara teve muita sorte? O peixe-palhaço não tem como ele encontrar alimento num aquário que não tem plâncton. Então, um aquário com os coraizinhos, ele não tem plâncton disponível. Então, o que acontece, na verdade, esses peixinhos, quando eles nascem, eles são comidos pelo coral, pelos paguros, pelos outros peixes. Pela epitásia. O filtro suga, a bombinha suga. Então, para ele conseguir crescer no aquário e sobreviver, nunca vi relato disso. E não acredito que seja possível, porque tem que ter muito plâncton disponível. A gente pode até um dia filmar lá na empresa para você entender como que é o ambiente onde tem plâncton para o palhacinho se desenvolver.
E uma outra pergunta que é interessante, pessoal, é o tipo da conversa que a gente fica aqui 6 horas conversando, 6 horas sem falar mal dos outros, né? E o pessoal faz live de 6 horas para ficar descendo a língua. Mas não, que a gente fica 6 horas falando sobre criação e algo que sustentável. Porque criar peixe palhaço é algo sustentável. Você está diminuindo o extrativismo, você está diminuindo a captura, né? E a gente sabe, peixe vem lá da Indonésia para o Brasil, vai exemplificando, de 20 peixes palhaço, chega a 5 aqui. 15 ficou pelo caminho, acabaram morrendo. Não é? Não é tudo isso. Não, é. Mas tem uma perda. Você tem uma perda. Tem uma perda, né? Às vezes tem um fornecedor que tem um método diferente, tem como melhorar isso, mas definitivamente de 20 não chegarão os 20 aqui com saúde. Na fase adulta, exatamente. A minha pergunta, você que cria peixe palhaço, você é a favor da seleção genética? Seleção genética, estou usando esse termo, mas eu vou explicar o que eu estou querendo perguntar para ele. A gente pega um black com platinum, tem uma variação. Aí você tem um pércola com midnight, uma variação. Então a variação de um com o outro, junto esses dois, vai ter uma outra variação. Você é a favor disso ou você ainda prefere aqueles peixes que estão disponíveis na natureza? Manter o padrão, né? A coisa mais alteração de padrão. De manter o padrão na natureza. Sou 100% a favor da mistura de ir atrás do que faz o olho do aquarista brilhar. Eu tenho uma posição que o aquarismo é pra gente ser feliz, é um hobby. O único objetivo é esse, é se desenvolver, aprender e buscar ter felicidade. Então criar um padrão novo de peixe é excelente, né? É desenvolver o aquarismo, é criar mais demanda, é criar competitividade, é você ter orgulho de ter feito aquilo. Então eu dou a maior força. Você quer criar um palhaço diferente, quer misturar o laranja com o azul, com o verde, com o preto, para nascer um peixe assim assado? Eu sou 100% a favor. Agora, se você me perguntar o que eu acho mais bonito, aí eu acho o Ocellaris na natureza, o que veio de padrão nele, laranja com 3 faixas, com cortoninho preto, o mais bonito de todos. São lindos. Não consigo, pode pular do Platinum, o Black Snowflake, agora o Black Storm, o que você quiser. Se eu ponho do lado, eu falo, porra, é muito bacana, mas o que brilha os meus olhos é o Nemo, é o peixe do jeito que ele veio na natureza. E por falar em brilhar os olhos, agora uma pergunta aqui de gerações. A gente sabe que recentemente Estados Unidos lançou aquele lemuzinho que ele parece uma vaquinha. Ele é preto com umas pontinhas brancas lá, né? Estou mostrando para vocês as imagens aí. É um peixe que dizem que aqui no Brasil 3 centímetros chega na importação por entre 4 mil a 6 mil dólares. Quer dizer, isso daí hoje. A gente está falando do quê? De uma mistura genética que foi separando. Um padrão novo de um peixe desse, exemplificando nesse caso. Quantos anos que demora para a gente ter uma espécie nova, digamos assim? Então, eu tive uma experiência com o Platinum, né? Quando eu comprei os primeiros Platinums lá de uma empresa, a Hora Farm, depois você põe também o link para eles. Exatamente. Eu paguei R$2.400 cada um há uns 8 anos atrás. 3 centímetros. Era muita grana, 3 centímetros. Aí eu demorei um ano e meio para ter uma desova, ele sendo um macho. Eu não formei um casal de 2 Platinum, coloquei ele como macho para trazer um pouco da genética dele para um casal de Trupércola que eu tinha, que o Platinum é descendente do Trupércola, para eu ter dentro dessa ninhada alguns filhotes, para esses filhotes virem a ficarem adultos depois de 2 anos. Então acho que é 3 anos e meio para a gente conseguir ter um casal produzindo com o padrão dessa nova espécie que chegou. Então 3 anos e meio, vamos falar de 2 indivíduos, tem uma variação, 3 anos e meio, mais 2, então 3 anos e meio você continua junto. Aí uma outra mistura, estamos falando de pelo menos 7 anos. 7 anos. Para você ter a espécie padronizada. Que é isso, né? Uma desova com 100% daquele padrão. Uma desova com uma parcela do padrão, aí são alguns meses, 1 ano. Pois se você trouxer um peixe desse de 3 centímetros, colocar como macho de uma fêmea que já é reprodutora sua, você já vai ter alguns filhotes com um pouquinho de padrão, de design, que a gente vai falar. Não vai ser exatamente aquele que você trouxe, mas aquela genética já vai passar. Então, para ter uma reprodução séria, exatamente padronizada, vai ser isso aí, eu acho que de 5 a 7 anos. Pessoal, então você aí que está querendo criar peixe palhaço, nós fizemos uma conta rápida aqui.
Cássio Ramos da Aquismart é biólogo, é profissional, são 7 anos e meio. 7 anos e meio de TPA, 7 anos e meio de alimentação, 7 anos e meio de uma temperatura estabilizada, não é? Mantendo a temperatura, alimentando as matrizes com uma comida diferenciada, não é a mesma comida que a gente dá para qualquer outro peixinho, cuidando todos os dias, né? Então a troca d'água, alimentação, temperatura, o cuidado ali, limpando skimmer, trocando bag, mídia biológica, todos os dias. Se você vai falar assim, mas de sábado e domingo eu vou para a praia, então sua matriz não vai desovar com a eficiência que deveria ter, né? Vou tirar férias. Não tira férias. Não tira férias. Criador de peixe não tira férias. Não tira férias. Você vai ter que dedicar muito do seu tempo para criar alguém, desenvolver alguém para conseguir alimentar e fazer o cuidado que você precisa, exatamente como você faz. E ó, os peixes percebem quando que eles estão comendo. Por exemplo, se é o Tamite que está alimentando, se sou eu, os peixes percebem, eles sabem. É nítido isso. Peixe conhece o dono. Quando você começa a alimentar todo dia. Peixe é pet. Você acha que peixe é pet? É pet. A gente precisa definitivamente tratar peixe como pet. Ele é. Não tem dúvida. E é isso aí, pessoal. Você que é lojista fora de São Paulo, tá vendo o vídeo, a Aquismart, ela fornece aí peixes para todo o Brasil. Qual que é o contato, Cássio? Então, entra no site da Aquismart, www.aquismart.net.br, pode entrar por e-mail, lá tem o nosso WhatsApp. A gente vende para todas as lojas do Brasil. A gente não vende direto para o cliente final. Se você é cliente final, aí você procura aqui a Nova Onda, ou lá no nosso site tem todos os contatos das lojas que vendem nossos peixes. Aí é só entrar em contato. E para finalizar aqui, lembrei de uma perguntinha. Hoje a Aquismart cria peixe palhaço, que mais? A gente cria o peixe palhaço hoje, 10 variedades diferentes e essas variedades designers aí. E a gente cria também o Neon Goby azul. Neon Goby azul. Os pseudochromes e outros gobídeos, a gente tem intenção de criar dentro dos próximos meses e anos. Mas por enquanto a gente é focado 100% aí nos peixes palhaços. Cássio, com tanto conhecimento que você tem apresentado aqui, que as pessoas conhecem, sabem disso, por que no Brasil não temos criação de hepatos e o yellow tang, por exemplo? Então, o que limita isso é a produção do plâncton. Então esses tangues, a reprodução deles é um pouco diferente, né? Os palhaços a gente está acostumado a ver, inclusive nos de água doce, a maioria deles, eles botam os ovos grudados em alguma superfície. E os tangues todos, eles soltam os ovos na água. O que acontece é que esse ovo é muito menor que o do peixe palhaço. Então se a dificuldade do peixe palhaço era conseguir o rotífero, que já é menor que o nauco de artêmia, para o tangue você tem que ter um plâncton menor ainda. E para alimentar esse plâncton menor ainda, você vai precisar de ter outras variedades de microalgas. Então para o rotífero é uma variedade só. Uma microalga vai. Para o tangue, você vai ter que ter uma mistura de 3 microalgas diferentes para cultivar esse outro plâncton, que é menor que o rotífero, que são os copépodos. Depois você joga no Google aí, tem várias espécies. Então tem que escolher uma espécie de copépodo que tem os nutrientes para esse filhotinho de tangue. E esse copépodo tem que se alimentar dessas 3 algas que têm ácidos graxos diferentes. Então, como é muito complexo, isso exige muito dinheiro para manter. Então, posso te dizer, gente capacitada para fazer tem. O brasileiro é extremamente competente e inteligente. É o que a gente fala, né? O Brasil, ele exporta cientista. Eu acredito muito nisso. Não, sim. Os índices mostram isso, né? Então, a gente exporta. E aí vem a conferência, terceira conferência internacional, que foi um sucesso, né? Conversei com ele aqui, ano que vem vai estar na 4ª conferência. Isso aí. Eles me perguntam, mas não tem ninguém das gringas. Gente, vamos começar a valorizar os nossos brasileiros. Nós temos mão de obra, nós temos cientista qualificado, não é? Tem sim. É só dar espaço para esses caras e principalmente investimento, né? Então por que não tem tangue no Brasil hoje? Porque falta investimento. Gente qualificada tem. Agora vamos ver quem que tem interesse em desenvolver isso, né? Tem que ver essas grandes empresas do ramo de aquário que acreditam nisso e mandar bala. Fechou. Então pessoal, esse aqui foi a Aquismart, foi Cássio. O contato está aparecendo para vocês aí na legenda. Lojista, entre em contato com ele, quer comprar peixe, entre em contato para saber que loja que tem. Aqui nós estamos na Nova Onda, você de São Paulo, vem para Nova Onda. Tem lindos animais, está vendo nas imagens, são todos produzidos aí pela Aquismart, o Cássio. Cássio, prazer em conhecê-lo. Valeu, muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu. Valeu. Valeu, pessoal.